Bom dia, irmãos. Nós estamos no nosso estudo sobre a Trindade e nós fechamos mais um bloco de estudo sobre a Trindade. Nós estudamos sobre Deus Pai, estudamos sobre Deus Filho e hoje nós vamos para o nosso terceiro bloco e teremos como base este livro, que é da série, dos livros que estamos estudando. E ele fala sobre a beleza e a glória do Espírito Santo. É um bloco maior, ele tem mais aulas do que os outros dois blocos. A gente já meio que pode imaginar isso, porque a gente vai estudar o ano inteiro. E estamos em agosto e já começamos o último bloco. Então nós estudaremos algumas questões relacionadas ao Deus Espírito ou o Espírito Santo. Então, na aula de hoje, como nós estamos iniciando um bloco, eu vou fazer uma introdução deste assunto e depois nós vamos estudar o primeiro capítulo deste assunto. E para iniciarmos o nosso bloquinho do Espírito Santo, nós precisamos ter sempre em mente uma verdade, tanto para as aulas quanto para nossas vidas, e essa verdade é que nós precisamos do Espírito Santo. Então nós vamos ter essa frasezinha bem gravada na nossa cabecinha para que a gente possa ir até o final das nossas aulas do Espírito Santo, lembrando sempre que nós precisamos do Espírito Santo e que isso fique gravado bem forte na nossa mente, porque é impossível a gente subestimar a importância do Espírito de Deus para a vida de todos os cristãos. Não há como a gente separar a Trindade e nem como diminuir as essências da Trindade. E, por vezes, a gente, assim, como cristãos reformados de linha tradicional, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado as questões do Espírito Santo, não dá assim, tanta atenção e importância, às vezes, para alguns temas, mas a gente precisa se atentar a este tema, a gente precisa estudar, a gente precisa entender a importância do Espírito Santo. E de acordo com as palavras de quem? De acordo com as palavras do próprio Jesus. Pois o próprio Jesus ele falou que o Espírito é a água viva que satisfaz nossos desejos mais profundos, como os rios da glória redentora do próprio Cristo. Isso a gente vê lá em João 4, e também em João 7. Para que a gente entenda um pouquinho sobre a importância dessa essência e a importância do Espírito Santo, eu vou ler uma frase de Jonathan Edwards para vocês. Ele fala assim: a essência das bênçãos que Cristo procurou obter, pela qual fez a obra da redenção e sofreu, foi o Espírito Santo. Então Cristo ele morreu para retirar a maldição e conceder o Espírito a nós. Alguém abre em Gálatas 3, versículo 13 e 14 e lê, por favor. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Então, são dois versículos muito interessantes, que falam exatamente sobre isso. Qual é a obra? A obra está entre a obra de Cristo está entre a questão da salvação e gira também em torno da questão de que os salvos recebam o Espírito. Então, biblicamente, se a gente analisar biblicamente, a ênfase no Espírito, ela nunca vai comprometer a glória de Cristo. E nós vamos ver o porquê. Alguém abre em João 16, versículo 14, lê, por favor. João 16, versículo 14. Então, ele me glorificará. E quando a gente trata sobre a questão da glória de Cristo,
o Espírito é quem glorifica a Cristo. Então nós não temos como separar as duas coisas. Assim como sua pessoa não pode ser separada do Deus Pai e do Deus Filho, o Filho também não pode ser separado do Espírito e nem do Pai. E assim para todos os três. Então, na Santa Trindade, do mesmo modo que a obra é essencial para a salvação daqueles escolhidos pelo Pai, comprados pelo Filho, também é essencial a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E há muito tempo a gente vem sendo conhecidos, né, cristãos reformados, cristãos presbiterianos e principalmente igrejas de tradição, por adorarem e celebrarem a obra do Espírito Santo. Benjamin Waterfield, ele disse que Calvino ele poderia facilmente e corretamente ser chamado de o teólogo do Espírito Santo. Tamanha a ênfase e importância que Calvino dava em explicar a obra do Espírito Santo. Então, não é porque nós somos de uma linha um pouco mais tradicional, como eu falei no começo da aula, e não é porque nós somos reformados, que a gente pode, né, esquecer ou diminuir ou estudar menos as obras do Espírito Santo. Não, não é assim que funciona. Tudo bem que dentro de algumas linhas, né, do protestantismo, principalmente quando a gente pega para o lado do pentecostalismo e do neopentecostalismo, a gente vê uma visão muito deturpada sobre as questões das obras do Espírito Santo, e por isso a gente se assusta um pouco com esse assunto e a gente toma muito cuidado quando vai tratá-lo, mas nada disso pode ser impeditivo para que a gente estude e aprenda bastante sobre o Espírito Santo. Então, nessa série de estudos, nós aprenderemos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. É uma riqueza muito grande sobre esse tema. Não é à toa que é o maior livro que nós vamos estudar esse ano, porque realmente tem assuntos complexos, tem assuntos até difíceis da gente entender, e graças a Deus por isso, que aí é bom que a gente tem escola dominical para aprender, para estudar, para estarmos juntos trabalhando em volta desse tema. E, em resumo, o Espírito, ele é a plenitude de Deus para nós, em Cristo, como disse o próprio Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. O Espírito Santo, em sua habitação, suas influências e seus frutos, é o resultado de toda graça, santidade, consolo e alegria, ou, em outras palavras, de todo bem espiritual comprado por Cristo para os homens deste mundo. Além disso, é também o resultado de toda perfeição, glória e alegria eternas compradas por Cristo para eles no outro mundo. Então, é isso que nós vamos ver durante esse bloco, onde estudaremos sobre o Espírito Santo. E para estudarmos sobre o Espírito Santo, eu tenho uma pergunta para vocês. Falou em Espírito Santo, vocês lembram de que ocasião na Bíblia? É o Pentecostes, né, gente? É um pouco claro para a gente a questão do Pentecostes. Mas vocês estão se referindo ao Pentecostes, aquele que aconteceu lá no Novo Testamento, correto? Lá, quando estavam todos reunidos, na descida do Espírito Santo. Pois bem, para estudarmos um pouquinho sobre o Espírito Santo, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o Pentecostes do Antigo Testamento. E nós vamos entender um pouquinho sobre reavivamentos e sobre algumas questões vinculadas ao Espírito Santo ainda no Antigo Testamento, e com certeza, durante o estudo, a gente vai chegar lá no Pentecostes mesmo do Novo Testamento. Então, nós daremos ênfase a esses reavivamentos e observaremos um em específico que aconteceu no Antigo Testamento, que ficou conhecido como o Pentecostes do Antigo Testamento. Primeiro, vamos aprender um pouquinho sobre reavivamento. Reavivamento, irmãos, é uma obra soberana, é uma obra poderosa e concentrada, e, além de tudo, uma obra rara do Espírito Santo. E ela tem, historicamente e comprovadamente, ela tem uma renovação e uma multiplicação do povo de Deus em seus acontecimentos. Então, os reavivamentos, eles ocorriam sempre de forma regular, quando a gente pega os reavivamentos relatados na Bíblia,
E, em especial, no Antigo Testamento, eles tinham algumas características. Existe um estudioso chamado Horatius Bonar, e ele identificou 14 acontecimentos no Antigo Testamento que poderiam ser descritos como reavivamentos. Porém, Horatius ele é um entusiasta de reavivamentos, digamos assim. Então, ele identificou vários reavivamentos descritos no Antigo Testamento, mas o normal, o que é amplamente aceito, são entre 8 e 10 claros reavivamentos que aconteceram, né, no decorrer, nos relatos bíblicos que podem ser identificados no Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar um em específico. E para estudar os reavivamentos, a gente precisa primeiro entender quais são essas características, o que os reavivamentos eles têm, porque eles são considerados reavivamentos. Então vamos lá. Na grande maioria das vezes, cada um deles tem um pano de fundo relacionado à corrupção da nação e à depressão nacional. Então, não necessariamente nação como um país, mas aquele povo que estava envolvido naquele momento de reavivamento estava passando por uma corrupção moral e por uma depressão como nação. E eles tiveram início sempre no coração de um servo em especial levantado por Deus. E esse servo e o trabalho deste servo, ele sempre se tornou a força energética por trás de todos esses reavivamentos. Em outras palavras, um líder. Então, quase sempre, ou neste caso aqui, no Antigo Testamento, nos reavivamentos que a gente observa na palavra de Deus, estes reavivamentos, eles sempre tiveram um líder sendo conduzido como servo de Deus para que a nação passasse por um reavivamento. E esses reavivamentos no Antigo Testamento, eles sempre tinham as mesmas características, e são muitas, e eu vou ler elas para vocês. Eles sempre deram início a uma nova e poderosa proclamação da palavra de Deus, eles sempre viram o retorno à adoração ao Pai por parte da nação, eles sempre incluíram a destruição dos ídolos, e a gente pôde ver isso nas aulas ano passado dos livros panorâmicos, a questão do povo de Deus, né, sendo castigado, voltando a adorar a Deus, quebram os ídolos, voltam, se arrependem, e a gente via isso acontecer com bastante frequência quando se tratava do povo de Deus, da nação de Deus, voltando a adorar a Deus, a parte visual da coisa, né? Quebrar os ídolos, mostrar de forma clara, objetiva e visual mesmo de que eles estavam abandonando condutas religiosas inadequadas ou erradas, né? e problemáticas. Eles sempre criaram uma compreensão profunda do pecado e suas consequências, bem como um desejo de se afastar dele e de todas as suas origens. Eles sempre retomaram as ofertas dos sacrifícios de sangue e sua representação profética da expiação do Messias. Então, no Antigo Testamento, os reavivamentos eles sempre tiveram um retorno aos sacrifícios como visão e apontamento ao futuro, ao que aconteceria na cruz com Cristo. Eles sempre viram a restauração de grande contentamento e alegria do povo. E, por fim, eles sempre foram seguidos de um período de produtividade nacional e prosperidade, mostrando e comprovando que a nação cujo Deus é o Senhor é uma nação, né, que caminha e que Deus abençoa e que Deus protege e que Deus guarda. Então, no Antigo Testamento, sempre que a gente vê esse pacotinho de características acontecendo em algum momento, é bem claro que naquele momento estava havendo um reavivamento naquele povo. E nós podemos sintetizar todas essas características como conhecimento espiritual elevado, sentimento espiritual aprofundado, obediência espiritual mais intensa. E a gente pode também ver que todas essas características, elas são geradas pela gente? Não, elas são geradas pelo Espírito Santo. Então, é verdade que os reavivamentos, eles
relatados no Antigo Testamento, eles mencionam muito pouco o Espírito Santo, porém, né, no entanto, nós sabemos que não tem como algo como um reavivamento espiritual acontecer sem o próprio Espírito Santo. E embora as pessoas envolvidas nesses reavivamentos elas não tivessem uma teologia do Espírito Santo, né, tão profunda, tão desenvolvida, tão complexa como a gente tem hoje, mas eles sabiam que o que estava acontecendo era resultado de um poder espiritual exterior que ia muito além deles e da capacidade deles. E certamente esses líderes levantados por Deus, eles tinham a certeza de que o que estava sendo feito na nação não era obra de suas mãos, das suas próprias capacidades, e sim porque eles estavam sendo capacitados pelo Espírito Santo. Então, hoje nós vamos estudar um desses reavivamentos do Antigo Testamento, o famoso Pentecostes do Antigo Testamento, e esse reavivamento ele ocorreu nos tempos e sobre o reinado de Salomão, quando o templo foi dedicado ao Senhor. E o ponto principal que a gente vai enfatizar é que, à medida que nós analisamos todos esses acontecimentos, o fato é que o reavivamento e um reavivamento espiritual, ele deve estar fundamentado em uma oração coletiva. Nós vemos isso no Pentecostes, lá em Atos, e que foi quando os discípulos estavam reunidos ali, né, todos reunidos no mesmo lugar, e desceu o Espírito Santo. E certamente, irmãos, aquele momento ali foi um momento onde teve oração coletiva. O Espírito Santo ele desceu sobre eles, e a gente pressupõe isso porque orar sempre foi muito plausível ao povo de Deus. E se a gente pegar em Atos 1, Atos 2, Atos 4, Atos 13 e vários outros textos, a gente vai ver que o povo de Deus ele sempre se reunia para orar. Portanto, os reavivamentos, eles certamente pressupõem uma vida de oração e uma busca, né, de oração e de crescimento espiritual. Porém, entretanto, é importante dizer que ao orar não vai acontecer obrigatoriamente um reavivamento. Não é isso. Mas que, obrigatoriamente, os reavivamentos aconteceram, né, em momentos e com pessoas que se dedicavam à oração. E observando tudo isso, nós veremos este acontecimento. Então, para estudarmos o Pentecostes do Antigo Testamento, nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 8. É um texto bem grande, mas nós vamos passar por todo esse texto durante a nossa aula. E nós faremos assim, nós vamos lendo enquanto a gente vai estudando os bloquinhos. Beleza? Então, abram em 1 Reis 8, para que a gente possa estudar e aprender como o rei Salomão agiu por obra do Espírito Santo em sua vida. Em primeiro lugar, Salomão, ele é preparado pelo Espírito Santo. Do versículo 1 ao versículo 11. Vamos lendo? Cada irmão vai lendo um versículo. Bem picadinho mesmo assim, igual a gente faz nas reuniões de oração e estudo bíblico. Versículo 1 ao 11.
Então, irmãos, nós devemos observar que Salomão ele foi preparado por Deus. Por quê? Porque se observarmos como Salomão preparou-se para o reavivamento, nós devemos também reconhecer que, além disso, Salomão ele foi preparado por Deus para o reavivamento. Não bastou ele se preparar para o reavivamento, mas ele foi preparado por Deus para isso. Quando o estudioso que eu comentei, o Horatius Bonar, ele pesquisou a história desse reavivamento na Bíblia e na história da igreja, ele descobriu que, de um modo geral, Deus usa determinados tipos de homem para essa obra. E se a gente se a gente observar as características desses ministérios e desses ministros, a gente vai conseguir observar que Salomão ele foi preparado por Deus e ele tinha essas características justamente porque o Espírito Santo movia e trabalhava em sua vida. E esses homens, eles sempre foram homens de grande seriedade no ministério. E não é diferente com Salomão. Pelo menos por um período, né, irmãos? Como a gente estudou ano passado. Mas por fim da vida de Salomão, aí são outros 500. Mas a gente vê a seriedade com a qual Salomão aqui está fazendo esta atividade. A seriedade com a qual ele conduz, né, as coisas para a inauguração do templo, a seriedade com a qual as coisas são separadas. A gente vê aqui, né, Salomão ele traz para o templo a arca, Salomão ele fala ao povo, Salomão ele ora a Deus. Então a gente vê toda a seriedade naquilo que está sendo feito por parte do líder, do homem a quem Deus levantou para fazer esta obra. Então, homens que executam e reavivamentos são executados através das suas vidas, são homens de grande seriedade no ministério. E eles sentem a imensurável responsabilidade como despenseiros dos ministérios de Deus e também como pastores designados pelo próprio Supremo Pastor para reunir essas almas e zelar por elas. Então existe um compromisso para com o povo, um compromisso para com a nação. E esses homens, eles também são pessoas otimistas quanto ao seu sucesso. Imagina um líder de um reavivamento ser um líder que não é otimista com relação ao que está por vir ou com relação ao que ele está falando. É muito difícil, né? É complicado isso acontecer, porque depende, né, na hora que a pessoa está falando, na hora que o líder está pregando, na hora que ele está testemunhando, né, é importante que as pessoas vejam e observem que ele realmente acredita, né, e que ele realmente se importa e dá muito valor para aquilo que está sendo feito. Isso só pode ser feito de forma um tanto quanto otimista, com esperança e com fé, né, no que vai acontecer e no que já está sendo acontecido pela obra do Senhor em nossas vidas. Então, estes homens, eles também eram pessoas otimistas quanto ao sucesso. Como guerreiros, eles colocavam seu coração na vitória, eles lutavam com antecipação e confiantes no triunfo, eles lutavam sobre a orientação desse tipo de capitão como chefe deles. Por quê? Porque acreditava no sucesso que o próprio líder acredita. Então, o povo era conduzido e as pessoas são conduzidas através da liderança desses homens levantados por Deus, que eram pessoas otimistas. Eles também eram homens de fé, eles tinham confiança no Deus que os havia salvado. Eles tinham confiança no Salvador que os havia comissionado ao trabalho e no Espírito Santo que os capacitava. Assim como também eles tinham fé e confiança na palavra de Deus que eles mesmos proclamavam. Porque a gente volta ao problema anterior. Como é que eu vou proclamar algo que eu não acredito? Como que eu vou evangelizar aquilo que eu não acredito e que eu não confio ser a verdade? Não é assim que acontece com esses homens. Esses homens, eles têm confiança em Deus e no Espírito que os capacita. Também são homens de grande dedicação ao ministério. Eles trabalham para a eternidade. E como homens, eles sabem que o tempo é curto. E o dia da recompensa está próximo. Então não há tempo a perder. Porém, mesmo com muita pressa e muita ânsia de fazer o trabalho, também são homens pacientes, que não se sentem desencorajados, embora tenham que lutar por muito tempo. E
mesmo muitas vezes sem ver frutos do próprio trabalho, continuam sendo homens de esperança, homens pacientes que esperam em Deus, que têm fé em Deus e fé na promessa. Também são homens de ousadia e determinação. Os adversários podiam até combatê-los e fazer-lhes oposição, e os amigos podiam até hesitar pelo meio do caminho e ficar para trás, mas esses homens não. Eles sempre seguiam em frente. Não se amedrontavam de maneira alguma com as dificuldades e com as oposições que eles poderiam enfrentar. E como a gente já falou um pouquinho, também eram homens de oração. E é verdade que eles trabalhavam muito, que eles faziam muitas visitas, que eles estudavam muito, que eles tinham muitas coisas para fazer, mas nunca deixavam de lado a questão da oração. Sempre deram importância à prática da oração e sempre confiaram na questão da oração e da dedicação ao momento a sós com Deus. E na oração eles também se destacavam. Passavam muito tempo a sós com Deus, realimentando a própria alma com o manancial da vida, que por meio deles pode fluir como água viva para o seu povo. Então eles tinham a consciência da necessidade de orar, de estar na presença de Deus. E a conduta desses homens também era irrepreensível, uma caminhada diária que revelava o melhor testemunho e a melhor ilustração da verdade que eles pregavam. Eram sempre ministros de Cristo em todos os lugares onde se encontravam ou onde eram vistos. Estavam sempre proclamando o Evangelho e dando testemunho. E todas essas características são obras que eles realizavam através do Espírito de Deus. E muitas delas podemos encontrar no próprio Salomão. E por isso que a gente observa este contexto aqui como um reavivamento, onde Deus utilizou Salomão para fazê-lo. Então, quando Deus começa a moldar e a formar homens como esses, então nós podemos ter esperança de que Ele esteja preparando homens para uma grande obra em sua igreja e talvez até mesmo para que venham a ser instrumentos de um reavivamento. E continua, Salomão ele preparou-se para Deus. Deus preparou Salomão, mas Salomão também preparou-se para Deus. Então, não só vemos Deus preparando Salomão com essas características moldadas pelo Espírito, mas nós também vemos Salomão preparando-se para ele. Levou 4 anos para preparar os materiais do templo e outros 7 anos para construir este mesmo templo. E depois de construído, Salomão esperou 11 meses para dedicar e inaugurar o templo para que coincidisse com a festa dos tabernáculos, uma celebração que relembrava os israelitas da peregrinação pelo deserto. Então, do versículo 1 ao versículo 9, onde a gente vê que a arca ela vai para o templo, a gente observa que a Arca da Aliança ela havia conduzido o povo pelo deserto e estava totalmente associada ao tabernáculo, o lugar onde Deus encontrava-se com o seu povo e habitava entre eles. Então não poderia haver a inauguração do templo, nem poderia acontecer nada relacionado ao templo enquanto a arca não fosse colocada ali. Salomão se preocupou com tudo isso. Salomão foi paciente durante o tempo em que ele recolheu os utensílios, durante o tempo em que foi construído, durante o tempo em que ele esperou o momento correto do ano, né, na festa dos tabernáculos, para a inauguração do templo. E a gente vê em tudo isso que Salomão estava se preparando para o que aconteceria também. Ele também estava em um processo de preparação para aquele momento tão importante. E nesse momento em que a arca é levada ao templo, ela estava em sua última viagem para ser colocada ali naquele templo, né, no Monte Moriá, o que significa que então Deus estava transferindo sua presença especial para aquele lugar. A arca ela não estava sendo levada para uma tenda, mas para um templo grandioso. E os sacrifícios, como a gente leu, eles foram incontáveis. O versículo fala que não podia se contar. O versículo 5. De tão numerosos não se podiam contar
os sacrifícios de ovelhas e bois, de tão grandioso e de tanto preparo que aconteceu para que aquele momento pudesse ser feito de forma correta. E no versículo 10 a 11 a gente vê agora o quê? A arca já foi para o templo. E agora quem é que foi para o templo também? Deus, ele vai para o templo. Quando a arca adentrou o templo, Deus também o fez. E os últimos versículos, 10 e 11, fala que a nuvem cobriu, que os sacerdotes tiveram que sair dali. Eles tiveram que ir embora. Porque a nuvem era tão gloriosa com a presença de Deus que ela entrou e encheu todo aquele lugar. E algo muito semelhante a gente vê também durante a organização inicial do tabernáculo, né? Em ambas as ocasiões a gente vê uma nuvem gloriosa entrando, enchendo, dominando todo o espaço, indicando a aceitação e a aprovação de Deus do que havia sido feito. Então Deus não estava apenas do lado, em cima, em volta do templo, mas ele estava no templo. E que para tudo isso acontecesse da forma como aconteceu, certamente Salomão teve que se preparar bastante para esse momento, fazer as coisas de acordo com as ordenanças de Deus, para que tudo fosse feito de forma boa e agradável ao nosso Deus. E aí, a gente vai para o segundo pedaço aqui do nosso texto, do versículo 12 ao versículo 21. A gente vê que Salomão, ele prega, ele fala ao povo, e ele prega pelo Espírito Santo. O sermão de Salomão relembrou o povo da promessa de Deus quanto ao templo e quanto ao propósito que tinha para ele. Então, esse propósito ele pode ser visto nos próximos trechos aqui do nosso texto, do versículo 12 ao 19 e do versículo 20 ao 21. Vamos fazer de novo? Continuar a nossa leitura? Do versículo, cada um vai lendo um versículo até a gente chegar no versículo 19. Versículo 12. Alguém lê? Então Salomão, ele recordou a fidelidade de Deus para com a nação. E ele relembrou o povo de que o Senhor havia cumprido com a sua boca o que havia dito. Olha o que está escrito no versículo 15. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo. Então, ele trata aqui sobre o Senhor Deus ter falado diretamente ao pai dele. E que a sua boca havia dito, e Deus havia falado o que aconteceria. E agora Deus estava provando que as suas palavras, as palavras que ele falou ao seu pai, ao pai de Salomão, a Davi, elas eram perfeitamente confiáveis, porque elas estavam se cumprindo. Salomão, ele pode dizer: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Isso a gente vê lá no versículo 56, no fim do nosso texto, um pouco mais para o fim. Isso tudo, irmãos, é semelhante ao Pentecostes do Novo Testamento,
quando os apóstolos também celebraram a promessa de Deus cumprida por meio dos seus profetas quanto ao templo do seu filho, do Filho Jesus. E, em segundo lugar, neste ponto, a gente vê também a questão do propósito de Deus para o templo. Alguém lê o versículo 20 e 21. Então o templo, ele tem um propósito duplo. O primeiro propósito dele é honrar o nome de Deus, como a gente vê no versículo 20. E ele era uma casa para o nome de Yahvé, que a gente vê também no versículo 17 e no versículo 20. Uma ideia importante na oração que se seguiu. E a gente vai ver esse bloquinho daqui a pouco sobre a oração de Salomão. Isso significa que seria um lugar onde o caráter de Deus seria elevado. E o segundo era abrigar a arca de Deus, como a gente viu no versículo 21. Ela era o símbolo especial da presença do Senhor, o trono sobre o qual ele mesmo escolheu sentar-se. O templo, ele foi o lugar onde o Pai levou o seu caráter e habitou nele. Este é o templo. E é isso que a gente vê aqui quando Salomão fala ao povo por intermédio do Espírito. E a gente vê também que Salomão, ele vai orar ao povo pelo Espírito Santo. Isso a gente vê do versículo 22 até o versículo 53. Presbítero. Mas, sim, é isso mesmo. A gente vai acabar vendo... Então, a gente está iniciando um novo bloco, né, irmãos? A gente vai ver tudo isso de novo. A gente vai passar por um bocado de... uma série de aulas que vão apontar para frente. A gente vai chegar numa série de aulas que vai apontar para o presente, que é quando a gente estiver tratando ali sobre o Espírito e o Deus Filho e Cristo, né, com Jesus na Terra. E nós vamos ver uma série de estudos que vai apontar para trás, para quando Cristo veio. E este é o momento em que é exatamente isso que o Rafael está falando, o presbítero Rafael está falando. Tudo que a gente observar aqui, a gente vai observar que tem um quê de incompletude, que mesmo tudo isso sendo feito, nada do que foi feito ainda era completo ou perfeito, como o caso dos sacrifícios. E eram muitos, né? Eles falam inumeráveis, bois e ovelhas. Mas ainda assim não era completo, não era suficiente ou autossuficiente como foi o nosso Cristo. Porém, Deus continuou a usar homens para apontar para Cristo, apontar para o Messias, como é o caso de Salomão. Né? Salomão, ele trabalhou e fez todos estes trabalhos, claramente apontando para o Messias em todas essas tarefas que foram realizadas por obra do Espírito Santo em sua vida. E um dos pontos que a gente vê também é a questão da oração, como a gente falou. Né? A oração pelo Espírito, que Salomão ele escreve aqui, né? Tem aqui a oração que Salomão falou, nós não vamos ler, é um texto, é um pedaço bem grandinho, mas a ênfase que a gente vai dar aqui é a ênfase do estudo, de que o reavivamento espiritual ele é fundamentado numa oração coletiva. Né? Salomão ele reúne o povo para orar a Deus. E nessa oração existem vários aspectos. Portanto, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui para ressaltar 5 importantes características com relação à oração de Salomão. O que essas orações nos ensinam? E nós vamos entender um pouquinho aqui sobre a importância das orações, a importância da oração e a importância da oração dentro destes momentos de reavivamento. Primeiro, foi uma oração coletiva, como a gente tem falado. Uma das marcas de reavivamento espiritual no decorrer de toda a história da igreja tem sido a reunião do povo de Deus para orar. Um desejo em comum de orar. E um desejo em comum que opera
no meio deles, no meio desse povo reunido. Em segundo lugar, as orações elas se tornam orações abrangentes. Com frequência, a Bíblia usa o número 7 para expressar perfeição. E no caso aqui de Salomão, dessa oração de Salomão, nós temos 7 súplicas que abrangem todos os aspectos da vida, tanto nacional, quanto da guerra e da fome, quanto das disputas interpessoais, abrangendo todas as áreas da vida da pessoa, seja as áreas de vida social, como as áreas pessoais. Então, é uma oração abrangente, que foge das situações mais tranquilas e cotidianas. Essas 7 súplicas, elas são exemplos de todas as situações possíveis que requerem oração. E quais são todas as situações que requerem oração? Todas as situações. Todas as áreas da vida requerem oração. A gente não pode, por vezes, ficar até com... Às vezes a gente fica até com vergonha, né? Nossa, eu vou gastar tempo da minha oração pedindo uma coisa tão besta. Não, gente, eu vou gastar tempo da minha oração agradecendo por uma coisa tão besta que aconteceu comigo. Isso é só mais um dia. Não, não é. Todas as áreas da nossa vida precisam de oração. A oração está em todos os momentos. E essas 7 súplicas, elas retratam isso. Trata-se de uma marca... A marca de um verdadeiro reavivamento espiritual, onde as orações passam a ser menos egoístas e restritas, tornando-se mais abrangentes e interessadas em todos os aspectos da vida. A terceira característica é que foi uma oração de arrependimento. Salomão ele colocou-se perante o Senhor humildemente como teu servo. Isso a gente vê no versículo 28. E não como rei, ou como o rei que havia o Espírito nele. Não, ele não se colocou num patamar de superioridade, mas sim num patamar de profunda humildade e simplicidade, justamente pelo Espírito agir em sua vida. De que sozinho, sem o Espírito e sem Deus, ele não poderia realizar nenhuma dessas coisas que ele estava realizando. Ele falou 8 vezes sobre o pecado, e uma vez ele o descreveu como a chaga do seu coração. Isso está lá no versículo 38. Outras 5 vezes, nesse trecho, ele suplica por perdão. E nos versículos 46 a 50, ele apresenta o arrependimento como sendo a base do perdão esperado e da restauração da bênção depois da desobediência e dos erros, não só dele, mas de todo o povo. E é por isso que o Senhor levanta líderes para trabalhar nesses reavivamentos. E esses líderes, nas suas orações, não são orações egoístas, são orações que tratam do problema de todo o povo, e dos erros e da desobediência de todo o povo, e assumindo a sua responsabilidade, inclusive, sobre os problemas e os erros do seu povo, porque foi um povo que Deus colocou para que ele liderasse. Em quarto, foi uma oração cósmica. Salomão não demonstrou preocupação apenas com os estrangeiros, como a gente vê no versículo 41 a 43, mas também desejou que, por fim, todos os povos da terra soubessem que Jeová é o único e verdadeiro Deus. Isso está no versículo 43 e também se repete no final da 7ª súplica, no versículo 60. Do mesmo modo, a gente vê no Pentecostes do Novo Testamento. A oração do Espírito fez com que os discípulos que olhavam para dentro de si olhassem para fora, olhassem para as nações, fossem até essas nações. Então, é uma oração que se preocupa com todos os povos, que se preocupa com a cegueira nos olhos daqueles povos que não conhecem a Deus, não conhecem o único e verdadeiro Jeová. E em quinta característica dessa oração, foi uma oração concentrada em Cristo. Assim como o tabernáculo, o templo, toda a sua mobília, todos os oficiais, todos os rituais revelavam o Messias que viria, trata-se de uma grande representação da vinda de Cristo, como diversas representações menores que também aconteciam ali no templo. Tudo que estava sendo feito, tudo que acontecia, apontava para Cristo. Essa é a razão porque Cristo, quando veio, ele se descreveu como o santuário, o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 mostra Cristo falando de si como o templo de Deus, apontando justamente para esse momento da história, né, onde o tabernáculo estava ali,
O templo estava ali, o santuário estava ali, mas ainda não estava completo e perfeito, porque não era o próprio Cristo, apesar de apontar para o próprio Cristo. E assim como o templo, Cristo é aquele em quem a glória de Deus habita, aquele em quem Deus coloca o seu nome, aquele por intermédio de quem Deus ouve a oração. Ele é o nosso único intercessor. Ele é aquele para quem Deus nos pede que olhemos. Ele é aquele em quem encontramos o perdão. E quando Salomão faz a pergunta, habitaria Deus na terra? Lá no versículo 27, devemos entendê-la como uma pergunta retórica e como totalmente cumprida pelo formidável e divino Cristo. Então, quando Salomão faz essa pergunta, habitaria Deus na terra? Essa pergunta ele já sabe a resposta. Deus irá habitar na terra. Ele já está apontando para a vinda do Messias. Olha os números de sacrifícios, gente. A quantidade de ovelhas e bois. Há relatos de que foram 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Mas o que se fala neste texto aqui, não no de Crônicas, mas neste texto aqui, nesse relato feito aos israelitas aqui em 1 Reis, é de que eles eram inumeráveis. Se este número estiver correto, são 7 sacrifícios por minuto. Olha a quantidade de sacrifícios. Mas era mais do que isso. A ideia é de que era no mínimo isso pela quantidade de animais que iam ser sacrificados por família. Taranã, tem a questão dos cálculos, né, do censo. Então, por causa de todos aqueles cálculos, tem-se esse número de que foram no mínimo 22 mil bois e 120 mil ovelhas, o que daria 7 sacrifícios por minuto. Contudo, o sangue de todos esses touros e bodes jamais poderiam acabar com o pecado. Ainda não era suficiente para expiar todo o pecado. Então, por que oferecê-los? Pelo que o presbítero Rafael falou, para expressar a fé e a esperança num sacrifício que viria, que tomaria o castigo no lugar deles, eles que mereciam esse castigo. Tudo isso está apontando para uma única pessoa que sozinho é capaz de perdoar e expiar todos os nossos pecados. E no fim, Salomão ele louva pelo Espírito Santo. A oração foi concluída com um cântico de louvor. E a gente vê aqui que Salomão ele abençoa o povo e ele conclui a solenidade, né? E na bênção ao povo a gente vê a questão do louvor a Deus. Então, uma grande congregação, como está escrito lá no versículo 65, que incluía pessoas de terras distantes, que celebrou por 2 semanas antes de retomarem as suas casas, cheios de alegria. Essas pessoas, elas faziam parte de uma congregação. E aí vem aquele grande problema, né? Congregar é preciso? Estar reunido é preciso? Eu preciso ir, né, encontrar com a congregação dos santos para louvar a Deus? Sim, é preciso. Desde lá do Velho Testamento, Deus vem mostrando na palavra de Deus de que a congregação, ela inclui pessoas distintas, pessoas até distantes, né? E a gente vê que Deus reúne o seu povo em uma congregação. E também a gente vê no próprio texto que essas pessoas elas retornam para suas casas cheias de alegria. E eu não sei vocês, gente, mas eu no domingo eu volto para casa, é um dia tão tranquilo, tão bom para mim, a gente se reúne, até como nas reuniões de meio de semana, quando a gente consegue se reunir em cultos, né, lá na casa do irmão João e da Débora, né, que a gente sai de lá tão feliz, tão empolgado, e quando a reunião e a congregação está reunida, a gente sai de lá feliz, sai de lá tranquilo, sai de lá renovado, sai de lá também exortado, questionado, né, pela palavra de Deus que nos confronta. E isso é bênção, né? A congregação, uma grande congregação reunida. E realmente tudo isso indica que o que aconteceu aqui foi um reavivamento moldado pelo Espírito. A preparação divina, a pregação inspirada, a oração centrada em Cristo e a adoração espiritual abundaram neste momento, o que mostra para a gente que este foi um reavivamento, o tão famoso Pentecostes do Antigo Testamento. Conclusões:
Embora existam dois relatos deste reavivamento, existe um que é esse que a gente acompanhou hoje no livro de Reis, existe um relato também lá em Crônicas. Eles foram escritos para públicos diferentes e com propósitos diferentes, por isso há esses dois relatos. Neste primeiro relato aqui, neste relato de Reis que a gente estudou, ele foi escrito para os filhos de Israel no exílio babilônico. Então a pergunta deles era: por que isso aconteceu conosco? Por que tudo isso teve que acontecer? Por que foi tão complicado assim, entre aspas, né? Eles podiam pensar. E esses relatos eles foram escritos para responder a essa pergunta e mostrar que o exílio foi um ato justo de Deus e predito por Deus. O escritor ele estava conclamando as pessoas a refletir sobre os grandes acontecimentos do passado, a fim de levá-los ao arrependimento. Então a gente vê isso aqui neste relato. E que nós também relembremos os grandes reavivamentos do passado, para que eles nos humilhem, nos condenem e nos convençam da justiça por parte de Deus e do seu espírito revitalizante. E o livro de Crônicas ele foi escrito depois do exílio, com o intuito de incentivar mais israelitas a retornar para Jerusalém e reconstruir a nação. E a pergunta dessas pessoas é: precisa a esperança retornar para a nação? Há esperança retornar para aquela terra? Portanto, no relato de Crônicas, ele foi feito pelo escritor a respeito dos acontecimentos e ele enfatizou as glórias do passado a fim de despertar a esperança e a expectativa, em especial de uma renovação, né, do rei davívico. Então, a exemplo do que aconteceu em Crônicas, no relato de Crônicas, que nós possamos ler as passagens de Crônicas que falam do reavivamento, para termos nossa esperança despertada na reconstrução da igreja e da glória futura do rei davívico. E, acima de tudo, que tenhamos nossa esperança despertada de que, se tais coisas puderam acontecer na época do Antigo Testamento, quando a obra do Espírito Santo ainda não estava totalmente finalizada, podemos esperar muito mais nos nossos dias, quando o Espírito nos foi prometido em proporção ainda maior. Como o próprio presbítero Rafael, na fala dele, falou, não há mais os limites, o Espírito Santo está em todos os cantos da terra, ele está habitando em nós. Então, que isso possa ser uma esperança para nós e que a gente possa entender nessas aulas e nesse bloco do Espírito Santo como é que funciona o agir do Espírito Santo em nossas vidas, tanto na vida da igreja como em outras áreas das nossas vidas. Alguma dúvida?